Vamos falar sobre Vasco, que a CBF já marcou um jogo atrasado contra o Cuiabá. Vamos falar também sobre Rafael Paiva, que tem notícias circulando na internet. Foi efetivado, não foi? Vamos falar sobre isso. E o provável time que vai a campo domingo lá em Salvador, mais precisamente no Barradão, contra o Vitória da Bahia. Tudo isso, desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e domingo a bola vai rolar e como vai rolar no Barradão em Salvador. Vitória e Vasco é a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo às 8 da noite a bola vai rolar. É a última antes da parada da FIFA. Serão 10 dias de parada. O time vai, quando pousar de novo no Rio de Janeiro, vai ter um dia de folga, 2 dias de folga, e depois voltará aos treinos visando um jogo contra o Atlético Paranaense, que é o jogo de volta lá no Gina Arena, que o Vasco terá vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 2-1. Bom, e a CBF, enfim, já agendou o jogo contra o Cuiabá, aquele jogo atrasado do primeiro turno, seria da última rodada do turno, né? Mas teve a ser adiado, já que o Cuiabá tinha jogos atrasados pela Copa Sul-Americana e acabaram sendo eliminados pelo Palestino, mas deixou que pôs esse jogo em dia. Por isso a CBF adiou aquela partida e agora remarcou para o dia 25 de setembro, às 7 da noite, em São Januário. Um jogo que o Vasco tem um jogo a menos, vai pôr em dia. E quem sabe, fica muito, dependendo se o Vasco continuar essa sequência de bons resultados, o Vasco não perde as 7 jogos. Se até lá o Vasco continuar com essa sequência, pode ficar bem pertinho de chegar nos 45 pontos e se livrar logo matematicamente do rebaixamento, e a Vasco não ter mais argumento naquela coisa de pensar no pior. Mas está aí o registro, dia 25 em São Januário, dia 25 de setembro em São Januário, será o jogo remarcado contra o Cuiabá. Bom, e tem uma abafa na internet de o Rafael Paiva vai ser efetivado, se não vai ser efetivado. Bom, ele não sai nessa temporada, ele está sendo oficializado. A política da diretoria do clube é continuar observando o Rafael Paiva, se ele continuar com esses números favoráveis e quem sabe se classificar o Vasco a Libertadores, seja via Copa do Brasil, para chegar, classificar o Vasco para a Libertadores via Copa do Brasil, só sendo campeão. Se ele conseguir esse título, um título que o Vasco não consegue desde 2011, será impossível ele não continuar no Vasco na próxima temporada. E se ele continuar com essa campanha, continuar pegando o elevador no Campeonato Brasileiro, também ele continuará sendo o comandante da equipe no ano que vem. Aí ele será oficializado. A política agora é de observação
né, não será de forma oficial efetivado, embora na prática ele está. Então, é isso sobre o Rafael Paiva, que eles têm um aproveitamento, olha, comparando com dessa temporada com o Ramon Dias, Álvaro Pacheco, é um aproveitamento que humilha os dois. Então, vou falar, acho que só uma tragédia evita que o Rafael Paiva seja efetivado para a sequência no ano que vem. Mas a política da atual temporada é essa, continuar observando o técnico vascaíno. Bom, e como eu falei no Boa Noite, sobre o time do Vasco, a tendência é que o técnico mantenha a equipe que venceu o Atlético Paranaense. Mas, Thiago, foi duas vitórias de virada sobre o Atlético Paranaense. Hoje você está falando da última quinta-feira pela Copa do Brasil ou de segunda-feira, valendo pelo Brasileirão. Valendo pelo Brasileirão na segunda-feira, já que a tendência é que o Paulo Henrique volte à lateral direita. E a única dúvida é o Dave, já que ele teve um problema da celulite facial, e pode ser relacionado, e se ele for relacionado, se ele falta ao time titular na vaga do Emerson Rodrigues, ou se ficará no banco de reserva. E também o Felipe Coutinho, só que o Felipe Coutinho, ele será avaliado até a hora antes do embarque para Salvador. Se ele for relacionado, ele fica no banco de reservas. Então, para o time titular, não vai ter a presença do Coutinho, não, pelo menos nessa partida, não terá alteração. Mas a tendência é que, se ele ficar no banco de reserva, entre no segundo tempo, aquela mesma política que aconteceu com o Dimitri Payet, entrando aos poucos, ganhando minutagem, até ter uma sequência. O Payet, até hoje, ele não jogou os 90 minutos, sempre é substituído, mas a tendência é que o retorno do Felipe Coutinho seja dessa maneira, até o jogador estar 100%. Então, o provável time do Vasco é o Jair, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Pinto. O Gumora, Matheus Carvalho, Matheus Cucão e Emerson Rodrigues ou DVD. Ryan, Maete deverão ser esses 11 que estarão jogando lá no Barradão. E olha, e o Vasco aí buscando a terceira vitória fora de casa, venceu o Internacional fora de casa e venceu o Atlético Goianiense fora de casa. Podia ter sido até a quarta vitória, o Vasco poderia estar buscando a quarta vitória fora de casa, já que contra o Criciúma chegou a estar na frente, mas permitiu um empate nos minutos finais. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, que será o início do pré-jogo Vasco e Vitória da Bahia. E no domingo teremos um pré-jogo Vasco e Vitória. Na verdade, Vitória e Vasco, já que o jogo é lá em Salvador. Até mais.